sempre melhorando. Segunda aos Coríntios 7, verso 1. Diz assim este verso: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Este termo que Paulo usou, traduzido aqui na Nova Versão Internacional como aperfeiçoando a santidade, foi o termo que me chamou a atenção para o nosso aprendizado desta noite. A santidade pode ser aperfeiçoada. A nossa santidade, claro. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Aperfeiçoando a santidade tem o sentido de melhora a cada dia em termos de santidade. Daí o nosso tema sempre melhorando. A Nova Versão Transformadora da Bíblia, esta aqui, ela traduz este verso 1 do capítulo 7 de 2 aos Coríntios da seguinte forma: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Aperfeiçoando a santidade é isto, é tornar-se cada vez mais santos. É o processo de santificação. É sempre melhorar em Cristo, sempre melhorar nos nossos procedimentos, no nosso testemunho, no nosso empenho em servir ao nosso Deus, no nosso empenho em servir ao próximo. Sempre melhorando em santificação, é sempre melhorar em termos de apresentar a nossa vida. Olha o detalhe, começando pelo corpo, apresentar os nossos corpos, as nossas vidas, em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Interessante, o verso 2 diz: não nos amoldando ao mundo, não tomando a forma do mundo, e sim sendo transformados. E quem é que nos transforma? Jesus. Jesus transforma. Jesus faz isto na vida de todo aquele que se entrega para Ele. Agora, essa transformação, ela é um processo e ela vai ser mais eficaz, mais rápida, inclusive, à medida em que nós permitamos a ação do Espírito Santo em nós. Por isso, sempre melhorando. E o apóstolo Paulo diz: Amados, visto que temos essas promessas, e nós vamos examinar os versos anteriores do final do capítulo 6 para saber do que Paulo está falando, mas ele fala visto que temos essas promessas de Deus para nós, purifiquemo-nos
de tudo que contamina o corpo e o espírito. Santidade é purificação. Ser santo é ser puro, é ser separado daquilo que desagrada a Deus, separado do mundo neste sentido, separado daquilo que contamina, para que preservemos a nossa pureza em Cristo. Então Paulo diz: purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade, melhorando em termos de santidade, sendo a cada dia mais santos no temor de Deus, aperfeiçoando a santidade, sempre melhorando. É então o nosso assunto de hoje. Mas onde tudo começa? Onde começa essa questão do precisarmos ser santos para agradar ao nosso Deus, para que possamos glorificar o seu nome com as nossas vidas. Vários são os textos que poderíamos citar, mas eu quero trazer aqui um texto que foi estudado recentemente na carta de Paulo aos Colossenses, e fizemos isto às quintas-feiras. Colossenses 2, versos 13 e 14, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Eu quero destacar aqui, está em vermelho, eu coloquei em vermelho para destaque. Ele nos perdoou todas as transgressões. Nós fomos perdoados. Ele cancelou nossa dívida. Está aqui. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia lá em faça, não faça, isso, aquilo. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, removeu nossa culpa, nossa dívida e a cravou na cruz. O pecado não deixou de ser punido. Ele foi pago por Jesus. E nós fomos declarados justos, livres da condenação. Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo começa então aí, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o que aconteceu conosco? Nós fomos perdoados. Ele nos perdoou todas as transgressões. E aí, nós poderíamos pensar: Deus eliminou a nossa culpa, não somos mais culpados, porque Ele retirou a culpa daqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Deus fez isso. Ele eliminou, retirou a nossa culpa, a dívida que nós tínhamos para com Deus relacionada a este pecado.
Nós fomos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Jesus. Fomos perdoados, mas nós fomos perdoados para viver em santidade, não para continuar pecando e continuar a ser perdoados. É claro que nós somos imperfeitos, nós somos falhos e, portanto, nós vamos sim falhar diante de Deus. Nós vamos pecar, mas há uma grande diferença. Nós não vamos estar contentes em relação a isto, não vamos estar acomodados. Quando acontecer de nós pecarmos, de nós falharmos, nós vamos ao nosso Deus, pedimos perdão, Ele nos perdoa e nós continuamos no nosso caminhar com Cristo. Porque quando nós fomos perdoados para viver em santidade. Você teve todas as suas transgressões perdoadas, pecados apagados. Como é a sua vida hoje, depois que você entregou sua vida a Jesus? Você caminha com Ele? Você procura viver em santidade? Depois de Jesus, depois que nós o experimentamos como nosso Salvador pessoal e passamos a servi-lo como Senhor, passamos a desfrutar de uma nova vida. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, segundo aos Coríntios 5:17. Então, o que vem antes deste verso 7, que nós começamos a comentar, uma vez que todas as nossas transgressões foram perdoadas, nossos pecados foram apagados, a dívida foi retirada, cancelada. A partir daí, nós vivemos para Jesus. É nova vida. O velho homem morreu. Em termos de planos de Deus, é assim. Mas do que Paulo estava falando quando ele diz que nós precisamos seguir aperfeiçoando a santidade no temor de Deus? Temos nos versos 16, 17 e 18, que são os versos imediatamente anteriores ao verso 1 do capítulo 7, o que Paulo estava falando. Então, ele escrevia lá aos Coríntios. E este verso 16, há uma citação anterior e nós continuamos daqui para a frente, em virtude do propósito que queremos destacar. Então, a partir desta parte do verso 16, nós lemos assim: somos santuário do Deus vivo. O que é um santuário? Santuário é um lugar onde se presta culto. Santuário é templo, e templo significa casa de Deus. Paulo diz, então, que nós somos casa de Deus, casa do Deus vivo. Santuário, porque onde Deus vive, aquele lugar é santo, aquele lugar é sagrado. É por isso que você é santo. É por isso que você precisa tomar cuidado e preservar puro o seu corpo, não apenas o seu espírito, porque Deus habita em você. Então Paulo diz, somos santuário do Deus vivo. E aí ele vai citar o que Deus falava no Antigo Testamento ao povo de Israel. Ele vai citar as promessas que Deus havia feito
no Antigo Testamento, apontando para as realidades dos nossos dias, que Deus estaria em nós. Então, Paulo diz: como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No verso 17, portanto, saiam do meio deles e separem-se. Olha aí, Deus diz para o povo de Israel, e ali no acampamento, inclusive, ainda no deserto, Deus habitou entre eles, o tabernáculo de Deus estava entre eles, e hoje está em nós. Deus está em nós, nós somos o seu tabernáculo, nós somos a habitação de Deus, porque tabernáculo significa isso, habitação de Deus. Então, Paulo continua citando o que Deus falava no Antigo Testamento. Saiam do meio deles e separem-se. Saiam do meio do povo que não quer saber de Deus. Saiam do meio do povo impuro, do povo pagão, do povo idólatra, do povo que rejeita o único e verdadeiro Deus. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Olha o que Deus falava a eles, e é o que Deus fala a nós também, porém lá eles cumpriam isto em termos de leis cerimoniais, e hoje nós cumprimos isto em termos de nossa vida dedicada ao Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. O que isso significa? Tenha uma vida pura diante de Deus. Faça aquilo que agrada ao Senhor. Foi por isso que nós fomos perdoados de todas as nossas transgressões, para sermos um povo santo, um povo separado, a nação feliz a que nos referimos na semana passada. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei, diz o Senhor, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Imaginem Deus falando, seria pai, pai do ser humano, não criador, mas pai. Vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E por que Paulo citou tudo isso? Porque antes, falando sim de santidade, falando sim que nós precisamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, ele fala à igreja de Corinto, porque aqueles irmãos viviam em meio a pessoas pecaminosas, eles precisavam tomar cuidado com isso. Então, Paulo fala, não se associem. A igreja de Corinto estava numa cidade tremendamente idólatra. Então, antes aí do verso 16, o que o apóstolo Paulo está falando? Começando no verso 14, ele diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. E aí entra na parte que nós lemos, pois somos santuário do Deus vivo. Por que ele diz, pois somos santuário do Deus vivo? Porque ele falou antes, que acordo há entre o templo de Deus, que somos nós, e os ídolos. Acordo nenhum. Tudo isso Paulo falou antes do verso que nós estamos trazendo nesta noite. O verso 1 do capítulo 7 de 2 aos Coríntios. Amados, visto que temos essas promessas de que ele será o nosso Pai e nós seremos seus filhos e filhas, eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Paulo diz, purifiquemo-nos,
Assim como Deus instruiu o povo de Israel a ficar afastado da impureza, dos hábitos e da vida impura que viviam os povos ao seu redor. Purifiquemo-nos nós também de tudo o que contamina o corpo e o espírito, sempre melhorando em santidade, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É isso então que nós entendemos quando voltamos e lemos as instruções de Paulo aos Coríntios. Nós somos santuário do Deus vivo. Percebam a implicação que isto traz para a nossa vida. Precisamos, em termos de comportamento, precisamos, em termos de pensamento e conclusões, precisamos, em termos de vida, sair do meio daqueles que rejeitam Deus. Não vamos abandonar o mundo, não vamos evitar essas pessoas, pelo contrário, nós somos povo exclusivo de Deus para anunciar àqueles que não são povo de Deus que Jesus salva e que eles podem, portanto, mudar de situação. Mas o que devemos fazer então, uma vez que fomos perdoados de todas as transgressões? Precisamos preservar nossa vida pura, preservar nossa vida de forma a que Deus se agrade de nós, aperfeiçoando-nos, portanto, em santidade, tornando-nos cada vez mais santos, sempre melhorando. Nesses tempos de isolamento, embora estejamos, sim, já saindo às ruas e precisamos fazer isso, nós temos que trabalhar, temos que ganhar o pão de cada dia, temos que nos relacionar, tomando os devidos cuidados, mas nesses dias em que a Igreja de Cristo não está, pelo menos a nossa na Vila Augusta, não está se reunindo presencialmente, nós não estamos nos encontrando ali pessoalmente. Como é que está a sua força? Como é que está a sua firmeza em Cristo? Você conserva a sua vida santa? Ou está se deixando influenciar pelas ideias, pelos pensamentos do mundo? Você foi perdoado para ter uma vida santa de comunhão com o nosso Deus. E o Espírito Santo de Deus, que habita em você, que habita em mim, ele nos ajuda nesse caminhar. Então nós falamos, fomos perdoados para viver em santidade, para viver a nova vida que nós temos em Cristo. Jesus, lá nas bem-aventuranças, Mateus 5, no verso 8, ele diz que os puros de coração verão a Deus. Ele diz lá, felizes, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os puros de coração? Aqueles que se aplicam em ser santos. E nós vivemos tempo de ser santo. Nós somos desafiados em meio às dificuldades do mundo, somos desafiados a nos separar das contaminações e viver a nossa vida sempre melhorando. Fica então aquela pergunta, uma vez que nós fomos perdoados de todas as nossas transgressões, por que alguns carregam peso de culpa se foram perdoados? Por que carregam consciência pesada se a sua dívida foi cancelada?
A condenação foi retirada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A resposta que, olhando esses textos, eu tiro é que não vivem em santidade. Porque quem vive em santidade está na presença do Senhor. Não tem o Espírito Santo de Deus incomodado dentro de si, ou apagado ou frio. E não se incomoda com as acusações do acusador, que é Satanás. E esse é um dos papéis dele. Porque essa pessoa está firme em Cristo. E se ela se incomoda com as acusações de Satanás, de repente, é porque ele está acusando e a pessoa percebe falta em sua vida. Alguns carregam peso de culpa, portanto, porque não vivem em santidade, não procuram melhorar a cada dia. E olha, não procurar melhorar já é pecado. Nós nascemos, mas o recém-nascido precisa crescer, precisa se desenvolver. E o processo de santificação faz parte deste crescimento, desse desenvolvimento. Quando alguém não vive em santidade, a tendência dessa pessoa é sempre jogar a culpa em outros ou em circunstâncias para se livrarem desse peso, para se livrarem da culpa. Eles tentam tirar o corpo fora, jogam a culpa, a sua culpa, em outras pessoas. Se conhecem a Jesus, não precisariam fazer isto. Lição da EBD de hoje, que o professor Deck falou em relação a Caim, por exemplo. Caim se incomodou porque a sua oferta ao Senhor não foi aceita. Mas não foi aceita porque ele, Caim, não estava andando de acordo com os propósitos, a vontade de Deus, que vê o nosso coração. Caim poderia ter reconhecido isto e melhorado seu culto, melhorado sua oferta, melhorado sua comunhão com Deus, que ele fez, matou seu irmão. E foi advertido antes. Então as pessoas jogam a culpa nos outros ou se julgam injustiçados. E no caso de Caim, se ele se julgou injustiçado, então a culpa era de Deus. Se não era de Abel, era de Deus. Quando ele deveria ter feito o seu melhor e não feito de qualquer jeito. Bem, qual que é a saída? A confissão e rendição a Cristo. Estes são o alívio. Alívio nós encontramos em Cristo. Quando reconhecemos nossas falhas e pedimos perdão a Ele. Mas o que acontece? Mais uma vez aqui, nós tocamos naquela questão bíblica relacionada ao coração. Nós lemos em Provérbios 27, verso 19. Assim como a água reflete o coração, aliás, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. O coração de Caim refletiu quem ele era. Ele mostrou na prática isso, cometendo o primeiro assassinato.
Jesus, em outras palavras, lá em Mateus 12, verso 34, diz: a boca fala do que está cheio o coração. E nós que estamos falando em sempre melhorar, em ser a cada dia mais santos, precisamos nos voltar para o nosso coração e ver como ele está, que operação Deus efetuou na nossa vida e o que precisa ainda ser transformado, porque Jesus transforma. O Espírito Santo de Deus realiza isto em nós. Não conseguimos enganar as pessoas. E se conseguimos por algum tempo, a Deus nós não enganamos nunca. Esta seta que nós colocamos aqui é um símbolo para mostrar que nós temos um alvo. E o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é chegarmos à estatura de varões perfeitos, aquilo que agrada a Deus. Nós caminhamos neste sentido. E aí então, neste processo, nós olhamos para o nosso coração, porque ele reflete o que somos. O coração reflete quem e o que somos. O que você verdadeiramente é. O seu coração, ele reflete não o que os outros pensam que você é. O seu coração não reflete o que as circunstâncias o forçam a ser. Ou, se quisermos falar diferente, não é o que os outros pensam que você é que reflete o que realmente você é. Também não é o que as circunstâncias o forçam a ser que reflete, que mostra o que você é. Numa casa, de repente, dois irmãos criados de forma igual podem tomar caminhos totalmente diferentes. Um para o lado do bem e outro para o lado do mal. O sujeito que levou meu carro na semana passada, retrasada, ele falou para mim: desculpa aí, mas as circunstâncias me levaram a fazer isto. A situação que nós estamos vivendo me forçam a fazer isto. A Bíblia diz que é o coração dele que o levou a fazer aquilo. Porque a decisão é nossa. De seguir ou não o curso da vida, das sugestões que nós temos na vida, ou de ficarmos com a palavra de Deus. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente, agir da forma como age. Se nós entregamos nossa vida a Jesus, a característica de nosso coração, ora, vai ser aquelas, na verdade, no plural, características que o Espírito Santo está desenvolvendo em nós em termos de nova vida. Rick Warren, no seu livro, que é uma expansão de uma vida com propósito, e esse seu livro, que é um livro maior, um complemento a mais, é intitulado Para que Estou na Terra? Ele dá uma informação lá interessante. Nós sabemos que cada um, bilhões de seres humanos
vivem hoje e ao longo da história aí, então esse número aumenta bastante, os que já viveram. Mas as digitais, sabemos, cada um tem a sua, ninguém copia. As minhas são só minhas, são inclusive um dos instrumentos de identificação das pessoas, arcada dentária, algumas outras peculiaridades que nós temos. E ele fala lá no seu livro, até no batimento cardíaco, cada um de nós é único. Não há duas pessoas no mundo, nem na existência, na história do mundo, não há duas pessoas que tenham ou que tenham tido ou que venham a ter um batimento cardíaco exatamente igual ao seu ou iguais. Por quê? Porque Deus nos fez peculiares. Deus nos fez únicos. Às vezes, fisicamente, há pessoas muito parecidas, até idênticas, poderíamos dizer. Mas a frequência cardíaca, o batimento cardíaco dessas pessoas é diferente, assim como suas digitais e também o seu coração. Você decide por você, como pessoa única que é, a quem Deus deu essa responsabilidade. Voltando então ao nosso verso. Amados, visto que temos essas promessas de Deus, olha, se nós nos estendermos mais às promessas de Deus, primeiro nós vamos ficar bastante tempo aqui. Mas se pensarmos nas bênçãos espirituais, nas regiões celestiais que nós temos em Cristo, se nós pensarmos em termos de eternidade, o que vamos viver em virtude do que Cristo conquistou para nós, se pensarmos na paz que nós já temos, Jesus falou, deixo-lhes a paz, a minha paz eu dou a vocês. E a paz de Jesus não é igual à paz do mundo. A paz de Jesus é paz, primeiro, com todo o fundamento. Segundo, que nos enche de esperança viva. É paz dada pelo Deus Filho que nos reconciliou com o Pai. Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu dou paz para vocês, mesmo em meio a aflições. Promessas, e mais promessas, e nós, inclusive, muitas delas já vemos cumpridas em nossa vida e já experimentamos, como essas que estamos falando agora e que lá no Antigo Testamento eram promessas e hoje o Espírito Santo habita em você. Promessa cumprida. Historicamente aconteceu ali em Atos 2, o Espírito Santo vindo à igreja. E todo aquele que entrega a sua vida a Jesus já desfruta desta promessa. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo nos aperfeiçoa. Nós somos santificados à medida em que permitimos que Ele vá nos transformando. Amados, visto que temos essas promessas, inclusive já cumpridas em nós, além daquelas que desfrutaremos na eternidade, qual é o desafio de Paulo para você e para mim? Purifique-se de tudo o que contamina. Há algo que, de repente, pode lhe proporcionar oportunidade de ser contaminado? Evite. É como o coronavírus. Nós,
procuramos ficar afastados daquilo que pode nos contaminar em termos desse vírus. Se tocamos em algum lugar público, é álcool gel. Se alguém tosse ou respira, a máscara já está aqui para me preservar. Em termos espirituais, é isto que Paulo está falando para você e para mim também. Vamos nos purificar, nos tornar limpos. Quando você vai ao mercado, volta para casa. Quando você sai e volta para casa, o que você faz? Toma um banho completo. Para quê? Para, caso tenha tido contato com esse vírus, ele não atinja aí alguma área do seu corpo em que ele possa penetrar no seu organismo. Então você toma banho, você está se purificando. Em termos espirituais, é assim também. Purifique-se de tudo que contamina. Tudo que contamina o corpo e o espírito. Você é a habitação de Deus. Você é sagrado por isso, porque o lugar onde Deus está é território sagrado. Aprendemos isso na palavra de Deus. E o que devemos fazer então? De que forma que nós fazemos isto? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Como anda a nossa vida? Como anda o nosso caminhar? Você foi perdoado para viver uma vida diferente, para viver uma vida que você e eu somos desafiados a caminhar sempre melhorando, aperfeiçoando a santidade, vivendo a cada dia mais para o nosso Deus, para o nosso Senhor. E aí, não vai ter sentimento de culpa. Não vai ter peso de culpa. Não vai ter peso pelo fato de repente não estar fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque estaremos vivendo, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. É você que sabe como anda a sua vida. É você que sabe como está a leitura da palavra. É você que sabe em que velocidade você está crescendo. É você que sabe em que velocidade você está deixando as coisas que contaminam de lado e está se purificando. É você que sabe em que nível você está rejeitando as sugestões do mundo. É você que sabe em que nível você está se preservando do mal. É você que sabe em que nível você está apresentando a sua vida, o seu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o seu culto racional. É você que sabe em que nível você está evitando de amoldar-se ao mundo, a seus conceitos, às suas ideias. É você que sabe. E olhando para o seu coração, você vai ver que ele reflete aquilo que você pensa. Mas se você deixou seu coração nas mãos de Jesus, Jesus que transforma, vai completar a obra que ele começou na sua vida. Vai te entregar ao nosso Senhor Deus totalmente glorificado, aperfeiçoado. Mas enquanto nós estamos aqui,
Este é o nosso desafio. Este é o seu desafio. Este é o meu desafio. Não deixar que as nossas rotinas, não deixar que a vida diferente, de repente, que estamos vivendo, nos afaste da Bíblia, nos afaste de Deus, nos afaste da oração, nos afaste da comunhão, nos afaste dos nossos irmãos, porque nós podemos ter comunhão com eles através dos nossos celulares, através de e-mails, através deste momento, quando estamos aí em contato uns com os outros, através de uma palavra de fortalecimento. Nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo restaurados, se for este caso. Nós vamos caminhando e sendo alimentados, sempre melhorando. Nós não fomos perdoados de todas as nossas transgressões para que aquilo fique para trás e nós continuemos a viver a vida que vivíamos antes. Não. Nós somos perdoados, a condenação foi retirada, porque a partir daquele momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos a viver uma nova vida em Cristo. Nosso coração, e ele reflete o que somos, é um coração transformado. Então ele vai refletir que nós somos de Jesus. Ele vai mostrar às pessoas que nós somos, sim, diferentes. Ele vai mostrar às pessoas que, mesmo não sendo merecedores, nós somos justificados. E a partir daquele momento, agora é andar na luz de Jesus, é andar cheios da paz, que é diferente da paz do mundo. É paz que só Ele dá. E eu quero terminar este momento falando a você aquilo que Paulo fala lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, para que seja verdade, para que seja realidade na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque é plano de Deus aquilo que Ele deixou para nós. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês, em todo tempo e de todas as formas, nós podemos ter a paz do Senhor. A paz que só Ele proporciona. Fomos reconciliados com Deus, inclusive, para experimentarmos já essa paz. A angústia no seu coração, a tristeza no seu coração, a inquietação, a peso de culpa. Não há porquê, não há necessidade para isto, se você já entregou sua vida a Jesus. O que é necessário fazer, na verdade, é abandonar-se nas mãos de Cristo, deixar o seu Espírito Santo atuar em você. E aí, o próprio Senhor da paz, o príncipe da paz, vai lhes dar a paz. Em todo tempo, significa em todo momento. De todas as formas, significa em todas as situações. Está faltando paz? Está perdendo a paz? O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo tempo e de todas as formas. O
O Senhor seja com todos vocês. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a viver esta vida, porque estamos aqui no mundo para viver aquilo que está aqui para vivermos. Sejamos bênção neste processo. Que tenhamos nossa firmeza, nossa fé revigorada, que sejamos instrumentos também para que outras pessoas sejam fortalecidas. Mas olha, é necessário que prossigamos sempre melhorando, prosseguindo para o alvo. É isso aqui, né? Indo em direção ao alvo. Sempre melhorando. Amém?